A segurança do Piauí cria coordenação de proteção à população LGBTQIA+. O órgão será responsável pelo protocolo dos casos de violência contra esse segmento da população. Edna Maciel tem os detalhes. Vamos acompanhar aqui a reportagem na tela. No Brasil, a cada 24 horas, uma pessoa LGBTQIA+, é morta com requintes de crueldade. Os órgãos de segurança afirmam que um dos motivos que contribuem para estes números é a falta da aplicação de políticas públicas. Segundo os representantes de entidades que acompanham os casos de LGBTfobia no Piauí, as campanhas no estado têm ajudado a diminuir o índice de agressões e mortes praticadas contra este público. Até 2015, nós tínhamos, por exemplo, aqui no estado do Piauí, eram 18, 19 pessoas travestis e transexuais assassinadas por serem travestis e transexuais. E a partir daí nós fizemos um trabalho conjuntamente com todos os órgãos para estar trazendo o projeto Piauí Sem LGBTfobia e que deu certo. E hoje nós ganhamos. Hoje no estado do Piauí nós não contabilizamos mortes da população LGBT por questão de LGBTfobia. Mas ainda não é o suficiente e a criação da Coordenação de Proteção à População LGBT vai ajudar a reduzir ainda mais os dados da violência. Hoje a política LGBT já está acontecendo no estado do Piauí, mas na área da segurança a gente ainda não tinha nada concreto. E com essa coordenação, com a criação dessa coordenação, a gente vai ter uma visibilidade maior para as políticas da segurança para a população LGBT e vamos ter uma gestora que trabalha especificamente a população LGBT dentro do governo do estado. A Diretoria de Defesa Social, além de anunciar a discussão para a criação do protocolo de atendimento da população LGBTQIA+, também afirma que vai dar uma atenção maior a outros públicos considerados vulneráveis. Eu quero ratificar aqui que esta diretoria ela contemplará, por exemplo, a criança e o adolescente, com a área de prevenção às drogas e à violência, o nosso público idoso, que também muitas vezes é vítima. Por exemplo, nós temos um aumento também muito grande, principalmente nos últimos tempos, em relação aos estelionatos, né? Cuja vítima é o idoso, às vezes o próprio familiar que faz empréstimos, não é? Então, o público idoso também terá uma atenção especial. A mulher, né? Nós mulheres também, muitas vezes, além de sermos vítimas de um determinado crime, como assédio ou estupro, ao chegar, por exemplo, em uma delegacia, nós somos novamente vitimadas pelo atendimento que não é humanizado adequadamente. Então, essa atenção especial a esses públicos mais vulneráveis será levado será considerado muito mais em evidência agora com essa nova gestão, porque a intenção é justamente prevenir. É um avanço para a nossa população, porque a gente sabe que em todos os setores, nós tendo pessoas de fato e de direito que trabalham a política LGBT e que seja LGBT, vai estar dando mais voz e vez para essa parcela da população que ainda está morrendo pelo simples fato de existir. A questão da violência à população LGBTQIA+, não é uma novidade. Não é de hoje, não é um fenômeno recente. Isso já ocorre há muitos anos no Brasil. Tem se intensificado agora. Eu costumo dizer o seguinte, que a violência contra a população LGBTQIA+, e os casos de feminicídio, as circunstâncias, né, claro, não são 100% semelhantes, mas assim, o aparato do Estado, do ponto de vista da assistência, do acolhimento, do tratamento, da investigação, prisão, julgamento dos autores do feminicídio, todo esse aparato evoluiu muito, mas os casos, infelizmente, continuam sendo registrados. E, às vezes, você tem picos de casos. Tivemos recentemente, no ano passado, agora, falando do ano passado, vários casos de homicídio. População LGBTQIA+, da mesma forma. Todo o aparato do Estado, organizações não governamentais, campanhas, e a gente continua vendo, não é? Gays, lésbicas, enfim, população LGBTQIA+, trans, população sendo assassinada, violentada, sendo vítima de discriminação,
espancada. A sociedade brasileira é uma sociedade difícil de você mudar nesse aspecto, porque é uma sociedade machista. Ninguém assume, né? Ninguém assume que é machista, ninguém assume que tem discriminação, mas é uma sociedade que tem o machismo na sua raiz, que tem discriminação, a discriminação na sua raiz. Hoje casos ainda aí de racismo, né? Preferência por A ou por B pela cor, não pela competência, pelo histórico, pelo que pode contribuir, mas pela cor, entendeu? Então, infelizmente é essa a situação, mas você pode explicar isso, e a explicação é do ponto de vista histórico, né? Do ponto de vista da formação do povo brasileiro. Quem estudou um pouquinho mais, que conhece Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, entende melhor essa situação. O povo brasileiro, em boa parte, é elitista, racista, homofóbico, misógino. Alguém tem um filho que é homossexual, esconde, nega, faz uma tortura psicológica no filho, dizendo, olha, quando você estiver no local público, na nossa presença, para com isso. Não fala, fica calado, evita levar o filho. Acontece demais. Eu tenho relatos de pessoas que passam por isso, ou que conhecem histórias como essa. Então, há uma repressão, não há mais um diálogo com o filho, com a filha, com o irmão, com a irmã. Não há. De cara, muitas vezes, o pai e a mãe rejeitam o filho por conta da opção sexual. E aí eu cito, como eu falei na sexta-feira, até desse assunto com a Mariana aqui no estúdio, que vai ter a escolha da rainha gay do Abre Alas, né, o seu ministro Luiz Roberto Barroso, que ainda era advogado na época, foi ele que defendeu a tese do reconhecimento por parte do Estado das uniões estáveis entre casais homoafetivos. É um voto histórico. Por exemplo, no momento em que ele citou o caso de um marinheiro americano que participou, me parece, da Segunda Guerra Mundial, né? E esse marinheiro, depois, ele assumiu que era gay e que namorava com um outro marinheiro, depois que voltaram da guerra. E aí a Marinha expulsou os dois. Qual foi a frase pronunciada por ele quando foi tratado o assunto? Por matar vários homens, eu fui condecorado. Por amar eu fui expulso da Marinha. Oscar Wilde, por exemplo, um escritor famoso, criador de várias frases que ainda hoje impactam, né, mesmo tempos depois, uma que foi muito conhecida, que é o amor que não ousa dizer o seu nome. Oscar Wilde, que era gay, foi preso, teve seus bens tomados, morreu pobre, doente, na cadeia, porque era homossexual. Então, é ainda uma discriminação que persiste e que precisa ser combatida. Precisa ser combatida na sua raiz. É o que eu digo sempre aqui. Às vezes a gente tem um combate mais com foco na repressão. Tem que ter repressão, claro. Mas a gente precisa, já que é um problema estrutural, o combate também tem que ser estrutural. De que forma? Começa nas escolas. Chama os pais para discutir o assunto. Chama os pais para tentar debater, para entenderem melhor essa realidade. Não adianta reprimir, negar uma realidade que existe e que a opção sexual de cada um deve ser respeitada. Deve ser respeitada.